Elmo da Silva Amador levou 40 dos seus 66 anos de vida para realizar a mais apaixonante e completa pesquisa sobre a Baía de Guanabara. Professor de Geografia, ele detalhou em seu livro Baía de Guanabara e Ecossistemas Periféricos toda a exuberância de um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Mas ele também relata sua triste decadência trazida pela colonização europeia a partir do século XVI. E lança um alerta: se medidas urgentes não forem tomadas agora para conter o avanço do crescimento industrial e a explosão populacional, a Baía de Guanabara vai se transformar em um valão como este. Então, vamos lá. Professor, como é que um catarinense de Itajaí descobriu a Baía de Guanabara? Pois é uma coisa do destino, né? Meu pai era marinheiro e o navio ia muito pouco a Itajaí, uma frequência muito baixa. Eu ficava sem ver meu pai meses e meses, 6, 7 meses. E aí surgiu a ideia de vir para o Rio de Janeiro, para a Baía de Guanabara, né? Onde a frequência dos navios do Lloyd brasileiro, que era onde meu pai trabalhava, eram bem maiores. E daí aí, a vinda aí para esse Rio de Janeiro maravilhoso, essa fantástica Baía de Guanabara, que foi muito receptível, né, para nós. E a gente passou a viver aqui desde os 5 anos de idade, encantado com esse mundo, desvendando, né, isso aqui, conhecendo. Perfeito. E quando o senhor decidiu pesquisar e escrever sobre a Baía de Guanabara? Bem, a Baía de Guanabara foi talvez o meu primeiro objeto de pesquisa na universidade. Isso aí no final da década de 60, 70, né, há mais de 40 anos. Minhas primeiras pesquisas foram sobre a geologia, geomorfologia da região da Baía de Guanabara. Essa região, por exemplo, onde está instalado o Compes, foi um dos primeiros locais onde eu fiz o mapeamento de campo. Eu e uma professora, a professora Maria Regina Mouzinho de Meis, nós andávamos por essa região, aquela região toda lá, mapeando, né? E nós definimos uma formação importante ali, formação Macacu, chamada formação Macacu, que é um depósito cenozoico importantíssimo, que tem uma morfologia e uma geologia característica, que foi uma unidade desvendada para a região. A partir dessa época de 60, nunca mais eu parei de trabalhar com a Baía de Guanabara. Depois vieram diversos novos planos, né? Eu passei do plano geológico, plano geomorfológico, passei a me preocupar, além desses depósitos, com os depósitos marinhos, depois com a questão do assoreamento da Baía de Guanabara, sedimentação. Quando envolvia a questão do assoreamento, aí houve um relacionamento com os ecossistemas, os manguezais e a destruição da Mata Atlântica eram os processos de destruição que mais repercutiam no aumento do assoreamento. Aí a gente teve que se debruçar nessa questão. E vieram depois os processos históricos, coroando tudo isso, né? Os processos históricos e as questões ambientais. Então eu diria que houve uma passagem assim, gradual de diversos planos, né, de abordagem que foram sendo estudados e ampliados, que passaram por diversos ciclos, chegando a ter uma visão assim, a mais abrangente possível da Bahia. A gente teve um procedimento, diria assim, holístico, né, de tentar enxergar todas as relações, todos os encadeamentos. Quer dizer, talvez aí o diferente tenha sido o retorno a uma visão que é muito comum da geografia, comum dos naturalistas, que é essa leitura, né, integrada da paisagem, que a gente acabou refazendo
refazendo de novo, né? Uma visão que, com a tendência da especialização muito profunda, né? Que é uma tendência moderna, se perdeu. E a gente trabalhou ao mesmo tempo com tentar ser o mais fiel, o mais especializado, né? Verticalizar o conhecimento, mas ao mesmo tempo sem perder a visão do todo, sem perder o encadeamento. O que eu diria que é uma visão, uma leitura naturalista, né, da natureza. E isso permitiu ganhos incríveis, né? Um dos ganhos, por exemplo, foi ser possível a reconstrução paleoambiental da paisagem. A gente conseguiu produzir a reconstrução da Baía de Guanabara para 1500. Como é que seria a Baía de Guanabara em 1500? Né, com base na argumentação técnica geológica. E uma coisa muito importante que marcou muito a minha vida, né, vida além pesquisador, além professor de universidade, foi que o conhecimento adquirido na pesquisa de campo, né, na pesquisa da Baía de Guanabara, serviu de instrumento para a defesa da Baía de Guanabara. Então a gente pôde, ao longo desse tempo, desencadear uma série de ações de proteção da Baía, de defesa da Baía, com base na argumentação técnico-científica que tinha acumulada. Uma delas, por exemplo, foi a defesa dos manguezais, que levou à criação da APA de Guapimirim. A APA de Guapimirim, né, que protege os derradeiros manguezais da Baía de Guanabara, ficam lá no litoral de Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí, foram produto de uma luta. Né? O processo foi produto de uma luta que se travou muito forte contra projetos do governo federal na época e que visavam a destruição da natureza naquela área, a criação de polders, né? Para criar terrenos para a indústria, e isso destruindo os manguezais. Quer dizer, os derradeiros manguezais da Baía de Guanabara puderam ser salvos num processo que teve lugar naquela época com a argumentação técnica que a gente teve. E um detalhe importante é que a gente estava em plena ditadura militar, uma situação muito difícil, mas que conseguiu ter resultado positivo, né? Quer dizer, a argumentação técnico-científica, a militância, levou à criação da área de proteção ambiental de Guapimirim. Nós tivemos, então, vitórias importantes, né? Entre elas, a redução dos aterros que estavam previstos no Projeto Rio, que iam culminar com 27 quilômetros quadrados de aterro da Bahia, somados aos 90 quilômetros que já tinham sido tomados, iam significar uma destruição incrível, né? Uma mudança da geografia, de ecossistemas, da função e da produtividade da Baía de Guanabara. Foi uma aliança importante, foi uma aliança de moradores, favelas, né? A Comissão de Defesa das Favelas da Maré, naquela época, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e movimentos ambientais ligados a entidades. Naquela época não existiam assim muitas ONGs como hoje. Naquela época eram mais entidades técnico-científicas, como a AGB, Associação dos Geólogos Brasileiros, Sociedade Brasileira de Geologia, a SBPC, né? Eram as grandes entidades técnico-científicas, né? As ONGs elas vêm mais recentemente, vêm depois, né? Principalmente depois na década de 90. Então essa aliança foi um marco importante que permitiu, por um lado, a defesa do meio ambiente, a defesa do interesse das comunidades, né, interesses comunitários, e o interesse da universidade. Professor, da Bahia original, o que sobrou hoje, da Bahia de 1500? Bem, a Bahia de 1500 era um Éden, né, a gente chamaria assim um paraíso tropical. Eram mais de 15 ecossistemas e fisionomias, né, importantíssimos, como Mata Atlântica, manguezais, restingas, falésias, praias, ilhas, cordões rochosos, pontões rochosos, brejos alagados, lagunas.
E a gente tem um balanço, né? O nosso balanço é que, por exemplo, de lagunas, eram 40 lagunas, sobraram 2 só lagunas. A Mata Atlântica, ela ocorria em quase toda a bacia da Baía de Guanabara, tem 4.100 e poucos quilômetros quadrados. Hoje são cerca de 2.500 quadrados só foram preservados. Não, 1.250 quilômetros quadrados. Quer dizer, cerca de 25% do total. Os manguezais, eles se estendiam por 270 quilômetros quadrados. Hoje são cerca de 80 quilômetros quadrados. Restingas eram 270 quilômetros quadrados, hoje menos de 40. Quer dizer, houve uma redução tão significativa nos ecossistemas, né? Uma piora gradual da qualidade ambiental da Bahia. As ilhas foram modificadas, foram artificializadas. Praias, hoje você praticamente só tem 2, 3, 4 praias naturais. A maioria das praias da Baía de Guanabara são quase todas artificializadas. As únicas praias naturais são praias localizadas em ilhas, né, pequenas ilhas, Urubatiba, a praia do Adão e Eva, ainda é uma praia natural, apesar de ter alguma agressão, são praias naturais, Adão e Eva. Mas o grande conjunto de praias foi modificada, artificializada, como Copacabana, Botafogo, Flamengo, por exemplo, são arremedos do que existia no passado. Então, 500 anos, né, de agressão foi muito em termos de alteração da natureza, alteração dos ecossistemas. E esse balanço a gente fez com muito cuidado, com muito detalhe, para mostrar exatamente o quanto foi alterado, né? Qual foi o peso da ocupação histórica na destruição da natureza. Continuando nesse ritmo, qual vai ser o reflexo da Baía da Guanabara, o reflexo para a Baía da Guanabara nos próximos anos? Bem, as consequências já existem, né? São concretas. Uma consequência é a perda da produtividade biológica. A vida na Baía de Guanabara é cada vez mais rara, né? Manguezal, a criação da APA conseguiu ainda manter uma fonte importante de vida, né? Mas em termos de peixe, de pesca, a gente já tem uma redução significativa por causa do empobrecimento dos outros ecossistemas. Em termos de balneabilidade, as praias perdidas, né? Em termos de qualidade de água, a água perdida em termos de qualidade, não tem uso possível para contato primário, contato secundário. E ainda há existem problemas adicionais relacionados a essa ocupação, a essa destruição, como a questão do assoreamento. Em função do assoreamento, a Baía de Guanabara perde a profundidade de até 5 centímetros por ano em algumas áreas, e com isso a vida da Bahia está sendo perdida, está sendo inteiramente perdida. As projeções que se fazem é de que em menos de 100 anos 1/3 da Baía de Guanabara desaparece, e outro 1/3 desaparece em menos de 200 anos, restando um canal central, né, estreito, reduzido do que foi outrora a Baía de Guanabara. Então a Baía de Guanabara ela padece, né, de diversos impactos ambientais. Esse do assoreamento é um dos mais graves. Poluição industrial foi mais grave, teve uma certa redução. A gente pode comemorar uma redução relativa, né? As principais indústrias poluidoras foram reduzidas. Em termos de poluição por óleo, eram 10 toneladas por dia, houve também uma redução. Depois do grande acidente de 2000 com a Petrobras, quando a empresa foi obrigada a assumir dezenas de ações, né, no termo do TAC, termo de ajuste de conduta, e que redundaram numa significativa redução da poluição por óleo. A questão da poluição por lixo ainda é um problema, né? Os grandes vazadores de lixo e aterros sanitários ainda se localizam na margem da Bahia, em cima dos manguezais, contaminando os manguezais, contaminando a Bahia através do chorume, né? E
O lixo flutuante é um outro problema, um desdobramento da questão não resolvida do lixo. Nós temos uma média diária de 80 toneladas de lixo flutuante chegando à Baía de Guanabara. Esse valor pode ultrapassar 200 toneladas em época de chuva mais forte, né? E o lixo flutuante é um agressor ruim, né? Porque ele suja, ele conspurca, né? As praias, o fundo, cria problema para a embarcação, cria problema para o pescador, cria problema para os estaleiros. É um pequeno problema que se torna um grande problema na Baía de Guanabara. É um problema que, inclusive, pela sua pequenez, a gente acha absurdo que não tivesse sido encaminhado uma solução adequada, apropriada. E os recursos para resolver o lixo flutuante necessários são mínimos. É diferente da questão do saneamento básico, né? A questão do saneamento básico que envolveu o PDBG, a construção de estações de tratamento, né, de esgoto, redes coletoras, de tronco. São obras caríssimas que aí exigem um aporte muito grande de recursos, né? No caso, houve um aporte de bilhões, mais de bilhão de dólares, né, do BID, do Banco Japonês, e esse recurso foi aplicado, as estações foram construídas com muito atraso, houve uma série de defeitos, de problemas no encaminhamento do PDBG. A principal crítica é que não era um programa redentor do saneamento, do recuperação ambiental da Baía de Guanabara, e ele foi apregoado como um programa redentor, né? Foi criada uma mentira, né? Uma mentira perversa, né? Que os ambientalistas levaram tempo para desmontar e recolocar a versão verdadeira. Na verdade, é um programa importante, saneamento básico, que tenta resolver questão acumulada de não construção de obras, né, de estações, principalmente, que tinham se acumulado na década de 80, 90, e que aproveitaram um momento importante do cenário internacional, a Conferência do Rio de Janeiro, de 92, para utilizar recursos que não eram destinados para essa área e que passaram a ser, né, pela pressão do movimento ambientalista da época. Mas é um programa, eu diria então, um programa estrito, né, limitado à questão de saneamento básico, não incorporou a dimensão ambiental, não absorveu, por exemplo, as questões importantes que a gente considera na área ambiental, como assoreamento, lixo flutuante, óleo, poluição industrial, cuidado com os ecossistemas, enfim, esse conjunto de ações que nós consideramos fundamental para que a Baía de Guanabara possa ter uma saúde ambiental correta. O senhor falou do lixo flutuante. A gente sabe que o lixo flutuante ele não vem diretamente das margens da Baía de Guanabara, ele vem até de pontos mais distantes. O senhor fez uma pesquisa interessante sobre isso. Como é que os municípios desse entorno da Bahia, que influenciam diretamente nela, podem contribuir para acabar um pouco com essa degradação ambiental? Os municípios têm um papel importantíssimo nesse processo. E existem ações, existem usos, né, do solo, existem ações que são típicos dos municípios. Um deles é a questão do tratamento adequado dos resíduos sólidos. Quer dizer, no conjunto da Baía de Guanabara, a gente tem muito mal resolvido a questão dos resíduos sólidos. Nós temos diversos municípios onde a coleta não ocorre com regularidade, ou o resíduo sólido é disposto de forma irregular, de forma a comprometer o meio ambiente, né? E isso pode ser minimizado por uma ação mais efetiva, uma gestão mais efetiva dos municípios. Existem atualmente projetos aí a nível do Estado, né, de adequar melhor essa questão. A gente espera que, por conjunto dos municípios da região da Baía de Guanabara, isso possa estar ocorrendo. Porque o que a gente tem, na verdade, é
essa visão. Muito lixo flutuante, muito problema relacionado ao lixo. E a gente tem uma longa distância para a solução do problema. O senhor falou também no PDBG. Na sua opinião, por que o PDBG não deu certo? Então, ele teve diversas falhas. Uma falha foi a falha de origem, a falha de ser um projeto que foi desenvolvido nas gavetas do Palácio, fechada, sem a contribuição da sociedade, sem a visão crítica da sociedade. Ele se bastou, né? Quer dizer, houve uma autossuficiência, uma negligente de quem executou o projeto. Foram apropriados projetos que estavam nas gavetas, né? E utilizado um vasto recurso que estavam disponíveis aí pelo BID e pelo banco japonês, e houve um privilegiamento de obras. Houve uma sedução muito grande por obras, as grandes obras, as obras que davam status, que davam comissão, davam até possibilidade de uma corrupção, em detrimento de ações de manutenção. E isso começou pelas grandes obras, quando se deveria ter trabalhado simultaneamente com a obra e com as redes, e com os projetos ambientais também. Quer dizer, o grande erro é ter desassociado um projeto de saneamento importante de um projeto ambiental. Quer dizer, o conjunto deveria ter sido um projeto mais abrangente, e que incorporasse as dimensões de saneamento e a dimensão ambiental. E não fez isso. E o projeto ele foi mentiroso. Ele foi apregoado aí na mídia que seria um projeto redentor da Bahia. Diversos governantes utilizaram eleitoralmente o projeto como se fosse assim um grande desafio, que é o término do projeto. A Baía de Guanabara estaria totalmente limpa, né? Os botinhos estariam voltando, todas as praias estariam devolvidas, o que não é verdade. O que não foi verdade, o que foi provado que não era verdadeiro, né? O projeto, na verdade, era um tímido projeto de saneamento básico, que mal conseguia atingir uma parcela desse saneamento, né? Uma parcela de 25% a 35% do conjunto necessário de saneamento da bacia da Baía de Guanabara, e que ao seu término mal está conseguindo chegar a 35%, 40% do nível de tratamento das principais estações que foram construídas. Quer dizer, na verdade, a gente ainda continua com um déficit muito grande de necessidade de novas estações e do nível de tratamento, né, da capacidade de tratamento das estações que foram feitas. E não houve nem redução do esgoto da Baía de Guanabara, nem da qualidade ambiental da água, nem da qualidade ambiental da população. Quer dizer, as praias da Baía de Guanabara continuam impróprias para o banho, e grandes áreas da bacia da Baía de Guanabara ainda continuam convivendo com o fantasma da falta de saneamento básico. Nós temos uma grande indústria dentro da Baía de Guanabara, né? Principalmente os estaleiros, né? E agora nós vamos ter um complexo petroquímico gigantesco, né? Então, ou seja, deveremos agregar mais ainda agentes poluidores à Baía de Guanabara. O que o Comperj pode fazer de certo e onde há o perigo dele errar nessa questão da Baía de Guanabara? O Comperj ele já errou, né? O Comperj ele jamais poderia ser instalado na região da Baía de Guanabara, porque o Comperj é um complexo petroquímico poluente. Apesar de todos os cuidados ambientais com que quer cercar esse complexo, ele é passível de acidentes, de riscos, né? E de impactos muito grandes, e numa área bastante frágil em termos ambientais. A proximidade do Comperj com a APA de Guapimirim, com os derradeiros manguezais da Baía de Guanabara, que a gente comemora como uma das grandes vitórias do movimento, né? Que assegura
condição de vida biológica da Bahia, né? O celeiro da Bahia. Então, esse celeiro está bastante ameaçado com essa proximidade das obras do Comperj. Na operação que está se fazendo hoje no Comperj, que é de terraplanagem, já é previsível, já é passível de se observar impactos de sedimentação, né, de sedimento, enfim, de toda a ordem. E no futuro muito mais. Quer dizer, os manguezais eles estão convivendo com um barril de pólvora, né, um grande barril de pólvora. E a Baía de Guanabara também no seu conjunto. A Baía de Guanabara já está saturada, né? Ela já é saturada em termos ambientais. E a localização de mais um empreendimento perigoso, crítico, agregador de novas formas de poluição, e além das formas de poluição, de novos problemas, porque a gente vai ter um crescimento populacional da região, com uma pressão muito grande de vetores na área de saneamento, de resíduos sólidos, de transporte, de habitação. A gente vai ter uma grande possibilidade de favelização na área. Existe um problema extremamente grave na região, que é, como um todo, né? Que é a ausência de água potável em quantidade e qualidade para a população. Já existe um déficit de água doce na região, é um déficit que já é da ordem de 5 a 8 metros cúbicos por segundo. E o Comperj ele vai demandar uma quantidade maior de água doce para o seu processo produtivo, e a população que vai ser gerada com complexo, um valor muito maior ainda. Então a gente está vendo assim, um grande problema, a questão do abastecimento de água numa área empobrecida, uma área onde a água é um grande problema. E isso podia ter sido corrigido com a localização do Comperj em outra área. Eu não estou nem definindo, podia ser Macaé, Campos, uma outra região, onde as condições ambientais fossem mais estáveis, menos frágeis, menos problemáticas, e a abundância de água fosse maior, né? Lá, por exemplo, a gente teria Paraíba, né, fornecendo um grande volume de água, sem problema nenhum. E uma área onde a necessidade do poder público e novos investimentos fosse mais forte do que numa região onde já existe um adensamento populacional grande. Então nós consideramos um crime essa localização, um crime ambiental, um crime político e um crime que a história vai revelar depois, né? O processo de licenciamento que se deu foi um processo que nós criticamos bastante. Foi dada uma velocidade muito grande para o licenciamento. Foi criado um grupo de trabalho para facilitar o processo de licenciamento. E a gente observou que não foi dada uma profundidade, uma grande profundidade para a discussão ambiental. As audiências revelaram que a avaliação ambiental foi feita de forma muito negligente, de forma muito superficial. Não se observou o conjunto dos impactos, se trabalhou com impactos independentemente, né? O próprio Ministério Público tem uma série de restrições à forma como se deu o licenciamento. Eu diria então que, quer dizer, a Baía de Guanabara e os manguezais, se conseguirem sobreviver ao Comperj, vai ser muito difícil, né? E a gente vai ter aí no futuro uma oportunidade de avaliar os malefícios que com certeza foram gerados a partir de uma decisão, que foi uma decisão política, eleitoreira e oportunista em termos econômicos, né? Quer dizer, em vez de investir numa nova área, investir recursos numa nova área, se preferiu economizar em termos ambientais, né? E com isso gerar esse conflito bastante forte, né? Em vez de se criar, por exemplo, investimentos em novo porto, novos dutos, se preferiu concentrar aqui onde já existia a região da Baía de Guanabara, onde já existiam esses investimentos, deixando de investir para uma equação perfeita da questão ambiental.
E a problemática ambiental ela se resume a isso, quer dizer, desenvolvimento a que preço? Né? Quer dizer, se pode fazer desenvolvimento, mas um desenvolvimento que seja acompanhado de cuidados ambientais. Não esse tipo de desenvolvimento a qualquer preço, em que a definição de uma localização, de um polo industrial, se dá por vantagens técnicas, econômicas e eleitoreiras. Então, quer dizer, além do Comperj, também vai ter o arco metropolitano. Isso, vai o agravar arco mais ainda. vai. Quer dizer, é um desdobramento, na verdade é uma geopolítica, né? Uma geopolítica poderosa de investimentos, que é aquele tipo de investimento, é um investimento que você tem que perguntar para quê, por quê, para quem. Não pode ser feito a qualquer custo, né? E está sendo feito a qualquer custo. Quer dizer, na verdade, esse arco rodoviário é para o desdobramento do empreendimento Comperj, né? Para o anel rodoviário e a produção lá de Itaguaí. Quer dizer, é um crescimento a qualquer custo que se quer fazer. Não pode, existem limites. A natureza ela impõe limites. E os limites eles têm que ser obedecidos. Porque senão a gente vai ter só uma terra árida, não vai ter mais nada. Estrada, asfalto, você não vai ter mais ecossistema, mais natureza, mais vida, mais nada. E a gente não quer isso para o nosso filho, para os nossos netos. A gente quer uma possibilidade de futuro. Esse paradigma, essa forma de concepção, de visão, de desenvolvimento a qualquer preço, a gente imaginava que já tivesse sido superada, mas não está superada. Ela continua prevalecendo e de forma muito forte. O senhor, depois na CPI do PDBG, como é que foi o seu depoimento e se o resultado dessa CPI foi satisfatório para o senhor? Olha, a CPI foi um momento importante, né, de ouvir aí as diversas visões sobre o problema. Eu fiz depoimento, eu contei a história, né? Isso que eu contei para vocês, mais ou menos, no que observei no processo do PDBG. E foram ouvidas diversos dirigentes da época. E o PDBG, a CPI, ela observou diversas irregularidades, malversação de recursos, prazos que tinham sido dilatados, né? Super exploração, né? Como é que diz? Valorização. E foi encaminhado depois para o Ministério Público para o desdobramento. Quer dizer, faltou talvez um pouco mais de trabalho junto ao Ministério Público na fase das ações penais em cima dos responsáveis pelos desvios e pelos problemas. Agora, a minha avaliação que eu faço é o seguinte: no PDBG, o erro principal que houve, né, foi aquela questão da origem, o erro de origem, ser um projeto de saneamento, que foi vendido como um projeto de saneamento um projeto que resolveria todos os problemas da Baía de Guanabara. E que tinha uma vocação para a obra. Era uma vocação para grandes contratos, né, grandes empreendimentos, grandes recursos, grandes comissões. Isso motivou os executores. As obras foram feitas rapidamente. Foram feitas, inauguradas, reinauguradas 2, 3 vezes. A estação, por exemplo, de São Gonçalo foi reinaugurada 2 vezes. Alegria, não sei quantas vezes. Aí dava problema, fazia de novo e continua, depois inaugurava de novo. Porque havia uma vocação para um tipo de ação, que é obra. Grande projeto, grande obra. Enquanto que a parte de manutenção, aquela parte que caberia ao poder público, né, que seria a rede tronco, a rede domiciliar, o Estado não fez, não queria fazer. O Estado tinha rejeição às obras de manutenção. Então, não foram durante muito tempo deixou de ser aplicada a contrapartida.
o Estado ficou durante anos devendo a contrapartida do Estado, que eram de 400, 300, 400 milhões. Só foi corrigido isso bem recentemente, nos últimos anos, bem recentemente, usando o recurso do FECAM. Então eu diria assim, para os grandes projetos, tudo, para a grande obra, tudo, existia motivação. Mas para estação, para manutenção, para obra domiciliar, aquilo que resolveria realmente o problema da área, nada. Quer dizer, não havia essa mesma vocação. Quer dizer, então é uma cultura que se estabeleceu no serviço público, não é só aqui do Estado, é em geral, né, que tem que ser erradicada. Quer dizer, tem que ser recolocada a real ordem de grandeza. Eu acho que o saneamento, a estação, tem que caminhar junto com a manutenção, com a rede domiciliar, e isso tudo tem que caminhar junto com os projetos ambientais. Quer dizer, essa é a nossa proposta, né? Que seja repensado o PDBG. Hoje há uma dificuldade muito grande dele ser recolocado de novo, por causa do... Bem, primeiro por causa das críticas, né, no passado, por causa da CPI, por causa das críticas que foram feitas. E segundo, porque o Estado ele está devedor. O Estado ele é devedor, ele não está podendo contrair novos investimentos internacionais. Então, hoje, se a gente tivesse a oportunidade de elaborar um novo PDBG, a gente teria que fazer, com dificuldade, mas a gente teria que fazer de uma forma que fosse mais holística, que incorporasse a dimensão ambiental, que fosse passível de controle social, e que incorporasse a magnitude aí do problema ambiental da Baía de Guanabara, não só a parte de saneamento. Professor, agora falando um pouco do seu livro, ele já está pronto? Como é que veio a ideia do livro? Quais foram as etapas que ele passou e qual é essa fase nova? Bem, o livro é uma coisa importante porque ele foi, na verdade, um somatório, né, de quase tudo que foi produzido sobre a Baía de Guanabara por mim. Quer dizer, os diversos planos que eu produzi sobre a Baía de Guanabara fizeram parte do livro. O livro ele passou a ser uma coisa forte e foi muito bem aceito. Foi tão bem aceito que ele foi esgotado em pouco tempo. Em menos de um ano ele foi esgotado e há muita procura, né, muita pressão para que ele seja reeditado. E eu tive muita dificuldade de reedição por causa do número de figuras e pela extensão. Era um livro grande, né, com muitas figuras originais muito difíceis. Mas eu consegui agora tomar um pouquinho de fôlego e fazer a parte que me cabia, né? Atualizei, né? Fiz a atualização, reeditei, renovei, né? Corrigi, atualizei em termos de data, incorporei alguns capítulos, enfim, deu uma mexida geral do livro. Agora ele não vai poder ser publicado num volume só, ele vai ter que ser desdobrado em pelo menos 2 títulos. Né? E a gente já tem inclusive 2 títulos provisórios, né? Um deles seria Baía de Guanabara, formação, né? Que trataria da formação do ambiente, né? Pegando assim um plano geológico, vindo gradualmente, passando pelos ecossistemas, pelo homem primitivo, como é que se estabelecia essa relação aqui na região da Baía de Guanabara. E um outro livro, um pouquinho maior, que seria Baía de Guanabara, o processo histórico, né, que é o processo desencadeador da destruição gradual da região da Baía de Guanabara, e que dá como consequência um perfil ambiental, quer dizer, as consequências ambientais da Bahia. Então seriam 2 títulos, um cuidando da formação da Bahia, o outro cuidando da ocupação e do perfil ambiental. Já existe uma editora, né, a editora Interciência, que se interessou pela publicação, e a gente está cuidando da edição agora.
Eu acredito que até o final do ano a gente deva ter os livros na praça. A universidade talvez dê uma ajuda, eu estou tentando também uma ajuda na universidade, porque eu não tenho condição. A primeira edição foi a edição do autor. Aí eu banquei, porque foi barata, né? Mas os preços aumentaram, os preços de livro estão bem mais caros, né, atualmente. Eu não teria condição e achei uma posição satisfatória. Em ter ciência com apoio, né, com financiamento da universidade. Perfeito. Que a gente está buscando. E neles conta um pouco da história, obviamente, da Baía de Guanabara. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa história. Quando começou a degradação da Baía de Guanabara? Foi o ponto marco zero disso? Não, pois a Baía de Guanabara tem uma história muito longa. A gente recua, né, no período geológico, há 10 mil anos, 100 mil anos, 120 milhões de anos. Mas os cenários mais importantes nós construímos há 10 mil, 20 mil anos, que são cenários mais próximos, né? E são cenários que levaram à construção de um Éden, de um paraíso tropical, que eu diria assim, diversos ecossistemas, cada um com uma produtividade biológica mais fantástica que a outra, né? Mata Atlântica, manguezais, restinga, várzea, breja, lagares, lagunas, e junto com esses ecossistemas o homem. O homem foi uma presença importantíssima na região da Bahia. Além de ocupações mais antigas, pelo menos há cerca de 20 mil, 40 mil anos, a gente acredita que possa ter havido uma contemporaneidade da megafauna extinta dos megatéries, eremotéries, né? A época que foi dos mamutes também, nas regiões mais polares. Junto a essa época, existia um homem também pré-histórico aqui na região da Baía de Guanabara, convivendo, né, um ambiente de savana, de vegetação aberta, clima seco, nível do mar baixo, tá? E deixou alguns registros na região que os pesquisadores chegaram a ver. Depois nós tivemos uma ocupação consagrada há cerca de 8 mil anos, que o sítio de Camboinhas, de Itaipu, né? Aquele sítio de Camboinhas, Itaipu, tem um valor arqueológico muito grande, porque é a ocupação mais antiga, reconhecida da região da Baía de Guanabara, de cerca de 8 mil anos. A Baía de Guanabara ela se desenvolve há cerca de 6 mil, 7 mil anos. Então, antes da Baía se desenvolver, nós já tínhamos uma ocupação importante, né, de povos, coletores, pescadores, que se utilizavam da natureza e foram acompanhando essa evolução da Bahia, a formação da Bahia. Eles testemunharam a formação da Bahia. Depois, há cerca de 4 mil e 2 mil anos, nós tivemos ocupações também se utilizando dos manguezais, né, da produtividade dos manguezais, da coleta de moluscos, de peixes, dos quais a Baía de Guanabara era extremamente rica. Então eu diria que, sim, que ao longo do tempo, na sua formação, a Baía de Guanabara sempre propiciou uma riqueza muito grande para povos primitivos, né? Que viviam em harmonia com a natureza. Eles tiravam da natureza o estritamente necessário para o sustento, viviam num socialismo primitivo, né? Não acumulavam nada e tinham uma sensibilidade muito grande para possíveis problemas. Toda vez que começava a ter uma carência, algum problema, eles abandonavam uma área e mudavam a estratégia de sobrevivência. Essa visão, né, ela foi superada pelo homem europeu naquilo que a gente chama de desastre da colonização, né? Em 1502, entra aqui os colonizadores na Baía de Guanabara e se estabelece um choque cultural profundo, né? De um lado, aqueles homens praticavam aquele socialismo primitivo, que tinha uma relação harmoniosa com a natureza,
e do outro lado povos que estavam à procura de mercadorias e mercados, né, para o desenvolvimento do mercantilismo, uma forma do capitalismo da época. E a região da Baía de Guanabara ela vai sucumbir, quer dizer, ela e outras áreas do mundo, né, vão sucumbir nesse choque de interesses. Quer dizer, esses povos do mercantilismo eles vão impor aqui valores e costumes, tradições, né, que vão soterrar ambientes, natureza, vão desmatar, vão destruir mangues, enfim, a gente vai ter, a partir de 1502, uma história que o livro conta, né, bastante, de destruição das bases de sustentação desse antigo Éden, desse antigo paraíso tropical. E a gente vem, né, acumulando ao longo dos ciclos econômicos, ao longo dos momentos socioeconômicos, né, modelo econômico agrícola exportador, modelo urbano industrial, a gente vai chegando até hoje em pleno modelo neoliberal, né, onde as agressões elas vão se dar também em grande escala, via de Comperj. Desde 1500, né, até o Comperj, a região da Baía de Guanabara ela vem passando por impactos, né, produzidos pelo modelo econômico, enfim, pelo capital em suas diversas formas de desdobramento. O mercantilismo, depois o imperialismo inglês, depois o imperialismo americano, modelo urbano, modelo agrícola exportador, modelo urbano industrial, os ciclos do café, ciclo da cana-de-açúcar, né, o da mineração, todos eles produziram grandes impactos na região da Baía de Guanabara. E continua hoje com o modelo neoliberal que adotou essa forma de proceder do Comperj. Quer dizer, ele impõe, né, esse tipo de projeto de grande impacto, de grande escala, junto com o arco rodoviário. Né? Quer dizer, então a gente vive uma regularidade de agressões que tem que ser detida, tem que ser contida pela sociedade. A sociedade tem que enxergar que não há futuro para esse tipo de evolução. A Baía de Guanabara e seus ecossistemas, sua natureza, como exemplo, né, de outros ambientes, outras baías, outros ecossistemas, outras naturezas, eles têm que ser observados sob a ótica da sustentabilidade, né, da viabilidade socioambiental. Porque, como está, é inviável. Quer dizer, é totalmente inviável. Você está subordinando o interesse da sociedade, o interesse social, o interesse maior, está sendo subordinado ao interesse de mercado. Interesse mercadológico, de impor determinados valores, no caso aí, de produzir matéria-prima para embalagem. Não existe nada mais consumista do que a embalagem. A embalagem já é, né, o exemplo do consumismo. E a indústria que vai ser gerada pelo óleo do Comperj vai ser para gerar matéria-prima para embalagem, quer dizer, o símbolo máximo do consumismo. Então a gente vai destruir manguezais, outros ecossistemas, para gerar mais matéria-prima de embalagem. Essa é a ótica do modelo que a gente quer romper, que a gente quer tentar conter. Quer dizer, não é nem que nós sejamos contrários a que haja uma... A gente não quer que não seja feito com pé, a gente quer pelo menos que ele seja feito num local adequado, apropriado, com menor agressão possível. Para encerrar, então, a Baía de Guanabara tem salvação? Olha só, eu tenho que ser otimista, sou obrigado a ser otimista, apesar de tudo o contrário. Né? Eu diria que a Baía de Guanabara ainda tem grandes indicadores de recuperação, de possibilidade. Um grande indicador é a presença da APA de Guapimirim. Apesar da ameaça do Comperj, mas a APA de Guapimirim foi talvez uma das coisas mais importantes que foram geradas, que foram criadas na Baía de Guanabara. Né?
foi o ecossistema característico mais importante, que ocupou até 270 km², e que 80 quilômetros deles ainda foram mantidos, né? E eles garantem a possibilidade de vida na Bahia. Isso é muito importante. Bem, segundo, ainda existem áreas naturais da Baía de Guanabara. Aqui na entrada da Bahia mesmo existem pontões, costões rochosos, que apresentam ainda muito das suas características originais. Alguns um pouco afetados, como a Urca foi afetada, mas ainda tem muito do que foi visto assim pelos colonizadores, pelos povos que visitaram a Baía de Guanabara, né, como uma feição típica, né, característica da Bahia. Existem ainda ilhas, algumas poucas ilhas naturais, que dão uma pálida oportunidade de se observar como era a natureza bela, né, e poderosa da Guanabara. E uma coisa importante é que as águas da Baía de Guanabara ainda são passíveis de renovação. Você tem uma faxina no canal central da Baía de Guanabara, na área do canal com mais de 10 metros de profundidade, né, que chega até 60 metros a parte mais estreita, aqui perto do forte, entre o forte e a ponte de Niterói. E essa água da Bahia, entra uma água de qualidade, água mais fria, mais salgada, né, de maior densidade, e sai por cima uma água mais doce, mais quente e de menor densidade. Esse processo ele redunda numa renovação de parte muito significativa da água da Baía de Guanabara e se dá num processo de 60 a 180 dias. Então a gente tem uma verdadeira faxina de grandes extensões de água na Bahia. E esse processo é um processo renovador da vida, né? Renovador da qualidade de água da Bahia. Infelizmente, as áreas mais periféricas, mais afastadas, são áreas mais rasas, em algumas enseadas, por exemplo, fundo da Bahia, fundo de Jurujuba, aí é mais crítico essa circulação, mas assim mesmo ela se dá num tempo maior, né, de tempo. Então eu diria que ainda existem indicadores de qualidade, de possibilidade de vida para a Baía de Guanabara. Qual seria o local na Baía de Guanabara que mantém as características originais de quando os colonizadores chegaram aqui? Olha só, os manguezais, a área de manguezal com certeza. A APA de Guapimirim, você tem áreas lá que estão exatamente como estariam que os colonizadores aqui chegaram. Você tem, dentro da APA de Guapimirim foi criado uma reserva ecológica de Guanabara, que foi também um desdobramento da luta que se fez lá na região, né? Isso foi criado há poucos anos, e isso pouco antes de ser anunciado o Comperj. Existem algumas ilhas, como Pancaraíba, próximo de Paquetá, Itoquinha, por exemplo, que ainda tem também uma paisagem assim, muito parecida com que os colonizadores encontraram. E questões da entrada da Bahia, que são, você tirando assim retoque, limpando algumas áreas, né, artificiais, elas te dão uma dimensão de como seria a Baía de Guanabara em 1500. Agora, para a Baía de Guanabara é difícil entrar baleia, que entrava em grande quantidade, embora os estoques de baleia tenham crescido no mundo, né? Você já tem uma frequência bem maior de baleia trafegando aqui no litoral brasileiro, uma reposição dos estoques, e foi uma vitória importante da sociedade, né? Enfim, a sociedade ela pode acumular vitórias. A questão da camada de ozônio, por exemplo, houve uma redução significativa dos problemas relacionados ao ozônio pela aplicação de leis de controle dos gases, né, que produziam efeito negativo no ozônio. A sociedade ela pode virar o jogo.
Professor, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Um grande abraço. Nada. Obrigado, viu?